No dia 8 de julho de 1839, em Richford, nos Estados Unidos, nascia um menino que no futuro se tornaria o homem mais rico que esse mundo já viu. E o nome dessa criança é John Davison Rockefeller. Ele é o segundo dos 6 filhos de William Avery Rockefeller e Eliza Davison. O pai do homem que viria a ser o primeiro bilionário do mundo era um vigarista que viajava pelo país vendendo poções que ele dizia ser medicinais. Sua mãe Eliza era dona de casa e batista determinada. Ela se esforçava bastante para cuidar de casa e manter 6 filhos, já que seu marido sempre estava viajando vendendo seus elixirs mágicos e quase nunca voltava para casa visitar a família. Porém, John sempre ajudava sua mãe no trabalho doméstico. Também vendia doces para ajudar sua família com o dinheiro. O jovem Rockefeller sempre foi uma criança bem comportada, séria, estudiosa, profundo amante da música e com excelente aptidão para os números e para a contabilidade. E tudo pela influência de seu pai, que mesmo não sendo tão presente, lhe ensinou a ser mais esperto do que os outros. Grande Bill, como era chamado, sempre enganava seus filhos para os deixar mais afiados nos negócios. A família de John se mudava com frequência. Quando ainda era menino, morou em Moravia e em 1851 em Oregon, onde frequentou a Oregon Academy. E em 1853 foi morar em Strongsville, Ohio, no subúrbio de Cleveland, onde frequentou a Central High School. Depois de sair dela, John fez um curso básico de contabilidade por semanas no Folsom Mercantile College. Em setembro de 1855, com 16 anos, arrumou seu primeiro emprego como assistente de escritório na pequena firma chamada Hill & Tuttle. Justamente nessa empresa que ele percebeu que era um homem de negócios e também uma pessoa filântropa, porque sempre doava 6% do seu salário para a caridade. Tempos depois, em 1859, com 20 anos de idade e com um capital de $4.000, John Rockefeller se associou a Maurice Clark e juntos começaram a empreender, criando uma pequena empresa que negociava feno, grãos, carnes e outros produtos. 4 anos depois, em 1863, percebendo o potencial comercial na produção de petróleo no oeste da Pensilvânia, Rockefeller e os irmãos Clark compraram uma refinaria de petróleo e criaram a Clark & Rockefeller, na área industrial de Cleveland. 2 anos depois, a empresa era uma refinaria de petróleo da região de Cleveland. E por conta disso, Rockefeller decidiu comprar as ações dos irmãos Clark por cerca de $72.500. E junto com o químico Samuel Andrews, estabeleceu a Rockefeller & Andrews. E a partir desse momento, John começou a dominar o mercado de petróleo nos Estados Unidos. Por ser uma pessoa visionária, ele sempre via as oportunidades do mercado. Na época, o combustível mais comum era o óleo de baleia. Porém, esse tipo de óleo estava ficando cada vez mais caro. Isso fez com que Rockefeller procurasse outros tipos de combustíveis para atender a demanda na construção de ferrovias que acontecia nos Estados Unidos. Então ele começou a fazer alguns empréstimos, e com esses empréstimos ele começou a produzir outros combustíveis, como por exemplo o querosene. E por conta dessa estratégia, a Rockefeller & Andrews se tornou a maior refinaria de petróleo do mundo. No ano de 1866, seu irmão William Rockefeller comprou uma refinaria em Cleveland e John tornou-se seu parceiro. No ano seguinte, Harry Flagler se tornou sócio da indústria e a Rockefeller & Andrews passou a se chamar Rockefeller, Andrews & Flagler. Daí em diante, a empresa só foi expandindo. Em 1868, a empresa possuía 2 refinarias e uma subsidiária de marketing em Nova York. E com a expansão e a parceria de John, William Rockefeller, Flagler, Andrews e outros sócios, em 1870, em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, se formou uma das maiores empresas que esse mundo já viu, a Standard Oil Company. E sabe outra coisa que acabou de acontecer? É você deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal, para continuar acompanhando as histórias de outros bilionários. Rockefeller, nesse surgimento de uma nova empresa, também começou a mudar sua estratégia, sendo cada vez mais agressivo. Em uma tentativa de criar um cartel para controlar as taxas de frete, formou a Companhia de Melhoramento do Sul, junto com outros produtores de petróleo. Com isso, conseguiu um tratamento especial com carregador de alto volumes, que incluía um desconto de até 50% para empresas associadas. Esse novo negócio gerou uma série de protestos dos proprietários independentes de petróleo, incluindo boicotes e vandalismo. Quando descobriu o envolvimento da Standard Oil na ferrovia, o empreendedor recuou. Porém,
logo em seguida continuou para expandir mais sua empresa. Continuou comprando refinarias concorrentes, melhorando a eficiência de suas operações, pressionando por desconto nos embarques de petróleo e fazendo acordos secretos. Rockefeller fazia ofertas aos seus concorrentes. Caso recusassem a vender, levava-os à falência e em seguida comprava a indústria mais barata nos leilões. Em menos de 4 meses, a Standard Oil adquiriu 22 dos seus 26 concorrentes. A empresa crescia incorporando rivais e diversificando os negócios. No fim da década de 1870, a companhia já era responsável por 90% do petróleo refinado e comercializado nos Estados Unidos. E Rockefeller, assim, era considerado o primeiro homem a fazer monopólio em um capitalismo moderno. Mas mesmo já tendo a maior refinaria de petróleo do mundo, Rockefeller queria mais. E por isso, fez algo que mudaria o rumo de sua empresa. Uma parceria com Comodoro Cornelius Vanderbilt, o controlador de uma das maiores ferrovias dos Estados Unidos, e também um dos homens mais ricos da época. Através dessa parceria, Rockefeller conseguiu distribuir seu óleo para todo o centro dos Estados Unidos. Mas logo essa parceria chegou ao fim, pois Vanderbilt começou a aumentar as taxas de transporte. E assim, Rockefeller decidiu expandir os seus negócios para além do petróleo, criando seu próprio oleoduto, transportando petróleo por vários estados americanos. As práticas de negócios da Standard Oil criaram polêmicas, e a empresa foi atacada por jornalistas e políticos ao longo de sua existência. Em 1880, o jornal estadunidense New York World classificou a Standard Oil como um monopólio mais cruel, insolente, impiedoso e ganancioso que havia se firmado em um país. Em 1882, os advogados de Rockefeller criaram uma estratégia para centralizar todas as suas empresas, e assim nasceu a Standard Oil Trust. Um trust é a fusão de várias empresas que formavam um monopólio sobre o ramo, controlando preços e impedindo o desenvolvimento de qualquer tipo de concorrência. 9 pessoas, incluindo Rockefeller, comandavam 41 companhias. A Standard Oil parecia invencível e tinha se tornado o maior, mais rico e mais temido negócio do mundo. Porém, no ano seguinte, Rockefeller achou grandes concorrentes, os milionários John Pierpont Morgan e George Westinghouse, e se juntaram aos inventores Thomas Edison e Nikola Tesla para levar energia elétrica para as casas americanas. Com a chegada da energia elétrica, o combustível de Rockefeller começou a perder espaço no mercado. Entretanto, o visionário viu outra oportunidade com o crescimento da General Motors e Ford. E com isso focou no desenvolvimento de um subproduto do petróleo, a gasolina. E graças a isso, a Standard Oil Trust voltou a dominar o mercado na época. Nos Estados Unidos, o império de Rockefeller incluía 20 mil poços domésticos, 4 mil quilômetros de gasodutos, 5 mil vagões-tanques e mais de 100 mil funcionários. Chegou a refinar 90% do petróleo mundial, mas caiu para cerca de 80% até o fim do século, com as novas descobertas da Rússia e na Ásia. Rockefeller e seu filho continuaram a se consolidar sobre o petróleo, mas não só isso. Eles também entraram no mercado de transporte de ferro, brigando diretamente com outro multimilionário na época, Andrew Carnegie, ou como era conhecido, o magnata do ferro. Porém, em 1911, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a Standard Oil Company violava o ato antitrust Sherman, lei que regulava a competição de empresas e diversas atividades comerciais. A companhia foi obrigada a se desmembrar em 30 novas empresas, na tentativa de reduzir o poder econômico e influência no seu cartel no mundo, e principalmente nos Estados Unidos. Desde então, essas subsidiárias passaram por diversas fusões e incorporações, desmembrando ou criando várias companhias em outros países, dando origem a marcas mundialmente conhecidas, como a ExxonMobil, Saudi Aramco, BP, Continental Oil, Chevron, entre outras. Se somadas hoje, as receitas de todas as empresas da antiga Standard Oil ultrapassam a barreira de 2 trilhões de dólares em vendas anuais. Nesse mesmo ano, ele anunciou sua aposentadoria e, com a grande fortuna acumulada, ele decidiu se dedicar à filantropia, doando milhões de dólares com objetivos culturais e beneficentes tanto nos Estados Unidos como no exterior. Junto de seu filho, John Jr., o empresário criou em 1913 a Fundação Rockefeller para que o trabalho continuasse mesmo após sua morte. E também passou a financiar grandes universidades, como a de Chicago, Columbia, Harvard
Yale e muitas outras. Porém, em 1937, John Davidson Rockefeller veio a falecer, deixando um patrimônio de 1,8 bilhão de dólares, que na época era equivalente a 1,5% do PIB dos Estados Unidos, tornando ele um dos homens mais ricos da história. Com toda certeza, essa é uma história que pode causar grande polêmica. Inclusive, comenta aqui embaixo o que você acha da atitude de Rockefeller. E se você gosta desse tipo de história, vai estar aqui na tela um vídeo dos maiores empreendedores que esse mundo já viu, Steve Jobs. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou!